próximo passo é falar, mas e o Plutão da zona de sombra, Carlos? O que você ia falar? Tá aqui. Eu tinha dado nuances gerais anteriormente sobre a zona de sombra de cada um dos planetas lentos, né, que estiveram retrógrados em 2023 e vão aos poucos assumir seus movimentos diretos e vão prosseguir até 2024. E havia deixado Plutão um pouquinho mais para adiante. Por quê? Nas condições de 2023, 2024, essa passagem do Plutão, essa recorrência, essa ida e volta recorrente de Plutão, é uma particularidade a mais. Ele tem, virando de 2023 para 2024, uma zona de sombra, que vai de 11 de outubro de 2023 até 31 de janeiro de 2024. Mas ainda vai ter uma segunda, será a última zona de sombra, né? A última passagem de Plutão, quando ele acaba de retrogradar, até voltar ao ponto em que se iniciou a retrogradação. Ele vai sair dali, vai cobrir essa fase toda e vai prosseguir em seu movimento direto por Aquário até chegar em Peixes 20 anos após. E é por isso que é tão importante, porque é também bastante complicado, porque aquilo que eu chamei anteriormente de a velha ordem, né, que pode ser algo ligado a coisas de 20 anos atrás, coisas de mais tempo, né, de configurações realizadas com Plutão décadas atrás, ainda no século XX, ou até séculos atrás, quando Plutão estava transitando de Capricórnio para Aquário, na época da Revolução Americana e depois da Revolução Francesa, além de ser coincidente com uma potencialização do processo que também conhecemos como Revolução Industrial, que traz as raízes já do século XVIII, mas já com o Plutão entrando em Aquário e transitando em Aquário já no começo do século XIX, leva esse processo adiante nesse século. Ainda para ficar claro, o Plutão ingressa em Aquário em janeiro de 2024, outra vez. Ele vai retrogradar ainda estando em Aquário, vai cumprir os minutos de grau até voltar ao zero de Aquário, 29,59 de Capricórnio. Isso vai ocorrer em 1º de setembro de 2024. Ele reingressa nos últimos minutos, no último grau de Capricórnio e vai permanecer até voltar ao movimento direto. Em 13 de outubro de 2024, retoma seu movimento direto e dali, do ponto em que ele vai estar aos 29 graus e pouco de Capricórnio, ele vai andar novamente até retomar aquele ponto em que ele parou, que foi em 2 graus e 6 minutos de Aquário. Isso vai ocorrer de 13 de outubro de 2024 até 2 de fevereiro de 2025. Essa é a última zona de sombra de Plutão. E nessas idas e vindas, a gente vai ver ainda coisas que, bom, finalmente vamos parar, vamos evitar conflitos, vamos ter uma redução das disputas mais acirradas por poder, as questões de continuidade de uma ordem, de um modelo, de um pensamento, de trazer de volta coisas que já estão ultrapassadas. Isso ainda pode ficar indo e voltando ao longo de 2024 por pelo menos alguns meses, pelo menos 6 meses de 2024. Nessas fases de zona de sombra, as situações tendem a ficar um bocado mais caóticas, porque são justamente os pontos em que esses estertores, essa luta por manter aquilo que parecia estar morrendo e não podemos deixar morrer, precisamos trazer de volta, me recuso a aceitar, essas coisas é que voltam, recrudescem com uma força muito maior, dobrada. E um outro lembrete se faz necessário. Tanto a zona de sombra como o próprio fato do Plutão ficar em movimento direto, né, após uma retrogradação, ele vai ficar direto, há também uma precipitação de tudo aquilo que andava meio que retido no inconsciente, estando aquela fase de estou remoendo as coisas, ficando tudo muito ainda nas subjetividades ou nas penumbras. Essas coisas, elas deixam os bastidores e assumem novamente algum protagonismo. Então essa coisa que estava meio subjetiva apenas se mostra como mudanças, e muitas vezes mudanças que a gente
fica tentando protelar e não tem mais como protelar, tem que dar lugar ao novo de qualquer maneira. Vocês vão ver também que no dia 2 de maio de 2024 ele forma de novo o movimento retrógrado e ele volta ao movimento direto em 11 de outubro. A gente tem uma média, né? 11 de outubro é a fase em que ele está ficando direto, mas ali no dia 13 ele está plenamente direto já. Antes de ficar totalmente direto, ele está naquela fase estacionária, que também é uma fase bastante confusa, especialmente do ponto de vista plutoniano, né? Que as emoções mais atávicas, mais profundas, alguns atos meio sádicos costumam ocorrer. E aí, entre idas e vindas e entre essas fases de tentativa de retomada do que já era obsoleto, temos aquela coisa que eu já havia mencionado em outros vídeos sobre previsões em relação a Plutão. Algo que vou remeter vocês a um outro trabalho, a este que fala de previsões 2023, já antecipando os 20 anos de Plutão em Aquário. Ali em 2023 a gente já tem o primeiro dos ingressos, com as características gerais de Plutão em Aquário. Confiram aí. E já que falamos de zona de sombra, já que falamos de idas e vindas, vamos falar também de retrogradações e seus efeitos propriamente ditos.